Olá, este é o programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho que é feito por procuradores e promotores de justiça da sociedade capixaba, esclarecer as dúvidas sobre a atuação da instituição e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público Estadual. O programa de hoje recebe a promotora de justiça Nícia Regina Sampaio, que é da Promotoria de Justiça de Vila Velha. Vamos tratar de temas que fazem parte do dia a dia do cidadão Canela Verde e que valem aí para todos os cidadãos capixabas. Vamos falar do Plano Diretor Municipal, o PDM de Vila Velha. Abordaremos a questão da função social da cidade e da propriedade. E, por fim, falaremos de uma questão muito presente que tem causado grande preocupação: a falta de água. Já vamos começar o MP com você, dando as boas-vindas à doutora Nícia e já questionando, doutora, como é que está essa situação do PDM em Vila Velha? A legislação vigente está de acordo com o ponto de vista do Ministério Público Estadual? Rubem, antes de discorrer sobre o plano diretor de Vila Velha, é importante situar o ouvinte a respeito do que é um plano diretor e qual é a sua função dentro da cidade. Perfeito. Inicialmente, é importante que o cidadão saiba que cada cidade tem um plano diretor diferente do outro. Tirando a parte geral desse documento formal, que é a lei, que torna válido em todo o território as regras que foram elaboradas de forma consensual por aquele coletivo, cada município tem um plano diretor diferente, que é construído. É um instrumento técnico-jurídico construído a partir da participação da sociedade, mas que tem por base, essencialmente, um diagnóstico do território que considera todas as variáveis. Então, é importante que o cidadão saiba que não adianta olhar o plano diretor do vizinho, porque o plano diretor, ele vai trazer o retrato daquela cidade, de como ela está e para onde ela quer ir. A sua vocação natural, todos esses fatores serão levados em consideração quando de sua elaboração. E qual é o papel e por que a importância desse instrumento a partir da Constituição de 1988? A Constituição de 1988 ela é um marco, ela é considerada a Constituição cidadã, porque ela vem resgatar a função social e vem resgatar a participação da sociedade. Não é uma participação meramente formal, mas é uma participação material. Ele tem que ser ouvido e a sua voz tem que ser expressa depois nesse documento. Então, ela faz um corte à Constituição, e aí nós temos a democracia direta e nós temos a democracia representativa. E como é que é essa democracia direta? Ela acontece por meio dos conselhos, por meio das audiências públicas, e especificamente em relação ao nosso caso, durante o processo de elaboração da norma, que vai ser válida em todo o território. Então, além do estudo técnico, elaborado por arquitetos, urbanistas, ambientalistas, ela vai levar em consideração o estado de todo daquele contexto social e vai ouvir a comunidade para saber para onde que nós vamos caminhar com a nossa cidade, porque a cidade ela tem que ser a imagem daquele coletivo. Perfeito. Então, a Constituição traz esse recorte, e aí nós temos uma democracia, que a gente fala, participativa, né? Que Norberto Bobbio fala que é a democracia ascendente, o povo participando direto das decisões do poder, não só em relação ao meio ambiente, o natural e urbano e cultural, mas em relação à saúde, você tem conselhos, educação, você tem conselhos. É uma forma da sociedade se manifestar e que sua voz seja, de fato, ouvida. E aí, em relação ao plano diretor de Vila Velha, nós já estamos na terceira ação direta de inconstitucionalidade, exatamente por isso, porque esse princípio basilar da construção democrática não foi respeitado na sua formalidade. Em que momento, doutora? Em que momento essas formalidades não foram respeitadas? Nós tivemos 3 estágios. O plano diretor, então, ele vem lá na Constituição Federal. Está dito que a propriedade, hoje o direito de propriedade ele já não é mais absoluto. Para que eu tenha um legítimo direito de propriedade, é preciso que eu atenda à função socioambiental da minha propriedade. Mas quem vai me dizer qual é a função socioambiental da propriedade? Vai ser o plano diretor. Por isso que ele vai ser construído com a participação da sociedade.
Abaixo da Constituição vem o Estatuto da Cidade, que também vem traçar diretrizes, instrumentos, e depois esse plano diretor. No caso específico de Vila Velha, num primeiro momento, essa etapa técnica, jurídica, de participação da sociedade, ela foi respeitada. Então, aproximadamente, nós ficamos em discussão, em debate, o Ministério Público acompanhando isso. Nosso inquérito tinha 15 volumes, porque nós acompanhamos todas as audiências públicas, os segmentos representativos participando. Então, até 1 ano e meio, mais ou menos, o processo foi sendo construído dentro das suas variáveis, respeitando e sabendo que a cidade não é estática, ela é dinâmica, por isso ela necessita de mudanças e todos têm que compreender isso. Por isso é importante a participação de todos para que os interesses possam ser respeitados, mas ao mesmo tempo também compatibilizados. Mas depois de um determinado momento, quando esse instrumento estava, digamos, quase que consolidado, ele então foi encaminhado à Câmara de Vereadores para sua devida aprovação. E é lógico que a Câmara pode apresentar sugestões de alteração, mas não pode desnaturar o projeto original. Ele tem que guardar uma coerência que nasce com os princípios e vem por todo o corpo se espraiando. Só que, nesse momento, e isso foi em 2007, a Lei 4575 de 2007, ela sofreu alterações profundas dentro da Câmara de Vereadores. Saiu de aproximadamente 200 e poucos artigos para 400 e tantos artigos. E aí, nesse momento, houve uma ruptura, porque o que tinha sido acordado e tratado com a sociedade foi ignorado. Já não era mais tão representativo, quer dizer, a sociedade já não se via mais tão representada ali. Exatamente. E todo esse questionamento que foi feito na época, nós, por meio do inquérito civil, encaminhamos a notificação recomendatória, advertindo sobre as consequências dessa violação de princípios que poderia acarretar na inconstitucionalidade da norma, mas mesmo assim foi aprovada. Então, nós fizemos a representação de inconstitucionalidade daqueles dispositivos que afrontavam todo aquele trabalho coletivo que tinha sido consensado e a ação direta de inconstitucionalidade, então, foi proposta pelo procurador-geral à época e demorou 5 anos o seu julgamento. Uau, muito tempo. Então, nesse período, alguns empreendimentos foram aprovados com base naquela lei que não guardava, não correspondia àquela imagem que a sociedade projetou da sua cidade. Então, recentemente, o tribunal acolheu a nossa ADIM e a lei, então, nesses dispositivos, não foi toda a lei, porque ela está em vigor, a 4575, mas aqueles dispositivos que guardavam incompatibilidade, seja com os princípios da própria lei, ou com o que foi acordado e consensado com o coletivo, foi declarado inconstitucional. A consequência disso, doutora? Nós temos situações que a gente denomina de consolidadas, né, prédios que já estão prontos. Aqueles espigões na beira da praia, é isso? Os espigões, nós temos aí uma outra realidade, porque o plano diretor, a primeira lei, né, que vem trabalhar isso, na orla ali da Praia da Costa, ela trabalhava com 10 pavimentos. Tanto que nós temos prédios com 10 pavimentos. Mas isso foi um momento anterior a esse plano diretor de 2007. E aí, houve a edição de uma lei, naquela época, que abria uma brecha para que fossem construídos prédios que fugissem ao número de pavimentos, de 10 pavimentos. E essa lei, ela tinha um viés que era para o que a gente chama de residencial, mas é a categoria turística. Então, a parte hotéis, que tem um diferencial, porque seriam até acho que 60 metros quadrados. Ele é bem compacto e ele traria ganhos para a cidade. Só que, para nossa surpresa, na verdade, vários empreendimentos foram aprovados usando como fundamento e pressuposto essa lei, que tinha uma finalidade e um objeto próprio. Então, dava-se entrada no pedido como um residencial com essa categoria turística e, no final, quando saía o habite-se, eram 4 quartos.
Então, foi né, uma forma de burlar a lei naquela época. Em relação a isso, nós temos também ações propostas, inclusive já em alguns casos, já com ganho de causa, porque há uma deslealdade em relação ao próprio setor da construção civil, porque aquele que observou a norma e construiu 10 pavimentos teve X de lucro. Enquanto que o outro que desrespeitou a norma, ele construiu, por exemplo, se ele podia fazer 10, ele fez 17. Ele teve 7 andares a mais que o seu concorrente não pôde. E fora, é lógico, o impacto no sistema viário, o impacto na questão da orla da praia, que hoje nós temos o sombreamento da praia, né? Então, nós temos vários momentos dentro do território em que a lei foi construída e apresentada, mas com um viés para desvirtuar aquilo que estava sendo proposto pela própria sociedade. Então, nós temos um ramo e um caminho de consciência, né, desse valor do coletivo, mas nós temos, por outro lado, também uma especulação imobiliária, uma atuação agressiva e exploradora mesmo no território, sem considerar que esse espaço de convivência, ele tem que garantir o lazer, o bem-estar. Então, ao mesmo tempo, a função social da propriedade e ao lado dela, e se somando a ela, a função social da cidade, que é garantir o lazer, a moradia, o bem-estar, enfim. Olha, doutora, mudando um pouquinho o viés, mas também tratando dessa questão, Vila Velha, ela vem sendo sistematicamente impactada por problemas fundiários, né? É possível a gente conciliar essa questão da ocupação urbana com as fragilidades do território vilavelense? Quer dizer, isso porque nós temos a questão da orla, né, que foi tomada por esses prédios altíssimos, aí, né, com 17, 20 andares. E do outro lado nós temos uma área que fica abaixo da linha do mar. Quer dizer, suscetível aí a enchentes, inundações. Qual é o caminho aí possível? Quando você faz o plano diretor, como eu disse a você, é necessário que você tenha estudos técnicos para que você diga onde pode ser ocupado, de que forma pode ser ocupado. Então, eu tenho que considerar variáveis ambientais e urbanísticas. Eu tenho infraestrutura para receber essas pessoas, eu tenho saneamento, eu tenho vias. E no lado ambiental, eu tenho unidade de conservação, eu tenho a praia, eu preciso proteger a praia, o direito à ventilação, à insolação. Então, esse boom, né, que acontece nas cidades, isso não é uma característica de Vila Velha, com o desenvolvimento, né, com a Revolução Industrial, nós temos um êxodo, né, a população vem para as cidades e a propriedade ela tem um valor econômico. Esse valor econômico, quer dizer, as melhores áreas, elas têm sido fatiadas por um determinado setor, por isso que é importante ter o plano diretor, porque ele vai criar também a contribuição de mais-valia, outros instrumentos de resgatar esse valor. E a população que vai trabalhar nas cidades e que não tem acesso, não pode adquirir, porque da noite para o dia um terreno que custa R$100 mil, dependendo do vetor que é impulsionado para aquele local, ele pode passar a custar R$1 milhão, essas pessoas vão ter que morar em algum lugar e elas vão ter que trabalhar naquele local. Você precisa da mão de obra. E para onde que essa população vai? Então, dentro do plano diretor, também você tem que ter essa previsão. Seja para famílias de baixa renda, seja para média, enfim. Hoje, o que nós temos em Vila Velha, o que seria as zonas de especial interesse social, para essas, há uma lei própria que foi instituída pelo Minha Casa Minha Vida, que é para tentar trazer um mínimo de regularidade do ponto de vista jurídico, porque quase todas essas famílias, essas pessoas que ocupam, fora as fragilidades ambientais, elas também não têm o título de propriedade. A grande maioria tem apenas um recibo. Então, vem uma lei e por meio dessa lei é possível você demarcar, que a gente chama de demarcação urbanística, você define isso, georreferenciado, e aí você cria um instrumento próprio para trazer melhorias ambientais, urbanísticas para aquele local, respeitando o que é possível fazer, além da titularidade. Então, o plano diretor, ele eu diria que não seria uma certidão de nascimento, porque a cidade já está presente, né? É uma cidade em cima de outra cidade, né? Mas é uma forma de resgatar o que se perdeu ao longo do tempo.
Por isso a importância desse instrumento, né? Do seu acompanhamento pela sociedade. Ela precisa conhecer a sua cidade para evitar que durante o processo de aprovação, por exemplo, do plano diretor, como aconteceu em Vila Velha e eu sei que acontece em outros locais, da noite para o dia, eu tenho uma zona residencial. Isso significa que prioritariamente as pessoas vão para aquele local porque querem sossego, tranquilidade, querem morar no local que lhe dê essa qualidade de vida. Mas se não houver uma participação qualificada dentro da elaboração, esse local pode se transformar numa zona mista. E o que isso significa? Eu posso, da noite para o dia, passar a ter um vizinho indesejável. Porque você tem que usar, quando você vai construir o plano diretor, o que a gente chama de usos compatíveis. O que é compatível? Ter uma indústria do lado da minha casa, isso é compatível? Claro. Uma indústria poluidora? Pois é, a pessoa tem que ficar de olho, o cidadão tem que ficar de olho no seu PDM. Eu vou pedir licença para a doutora Nícia Regina Sampaio e a você que nos assiste, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com essa entrevista com a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar também sobre a situação da crise hídrica, que tem complicado a vida de grande parte dos capixabas. É um instante só. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para você, cidadão capixaba, em uma parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui, nos estúdios da TV Alice, a promotora de justiça Nícia Regina Sampaio, ela que é da Promotoria de Justiça de Vila Velha. No bloco anterior, falamos da questão social, que tangencia a questão ambiental. Agora vamos falar da crise hídrica que assola Vila Velha e todo o Estado do Espírito Santo. Aliás, doutora, trata-se aí de uma crise que afeta o Brasil inteiro e, quiçá, o mundo inteiro, né? Todo mundo está buscando aí alternativas para a questão de se obter a água potável. Um estudo, inclusive, da ONU, da Organização das Nações Unidas, estima que em 35 anos nós vamos utilizar toda a água disponível para consumo no planeta. Qual a possibilidade da gente reverter esse quadro, na opinião da senhora? Olha, Rubem, eu não sou técnica na área ambiental, não tenho, né, uma bagagem teórica para entrar nos detalhes que são pertinentes a uma atuação técnica dessa área. Para isso, nós teríamos N atores aí no processo. Mas pelo que já acompanho há alguns anos e pelos estudos que já tive acesso, em relação ao Brasil, especificamente, né, nós temos na América do Sul o maior reservatório ainda de água doce do mundo. Por outro lado, nós ainda temos, né, muita água disponível, sem falar nas águas subterrâneas, nas águas que nós temos à vista. Mas essa água, por causa desse modelo de ocupação nosso de dar as costas para o rio, quase toda ela está contaminada. Exato. Eu quase sempre, né, eu ressalto isso. Se nós quisermos conhecer o nível de desenvolvimento de um povo, basta olhar para a qualidade dos recursos hídricos. Então, pela qualidade dos nossos recursos hídricos, nós vemos o quanto nós estamos atrasados. É possível avançar e melhorar o que já está? Porque nós temos outros fatores incidentes, mas eu vou falar da água poluída que está aí presente, passando por nossas casas. É possível? É. Hoje a CESAM tem um grande programa de saneamento, né, para tratar a água, mas existem outras ações que poderiam ser implementadas pela população desde já para minimizar essa situação hídrica do que já está presente no território. Por exemplo, é muito comum o desmatamento das matas ciliares, a retirada da mata ciliar. E a mata ciliar ela tem um papel importantíssimo
de proteção e de preservação desse recurso hídrico. Então, esse afastamento para evitar. A outra coisa que nós observamos, isso em Vila Velha e em outros locais, como nós demos as costas para os nossos recursos hídricos, as pessoas veem aquele local como um depósito de lixo. Exatamente. É muito comum o município de Vila Velha, por exemplo, implementou um programa de limpeza dos recursos hídricos, né, dos nossos rios e córregos. Passado um mês ou dois, quer dizer, gastou 10 milhões de reais para fazer uma limpeza. 10 milhões que podiam estar sendo usados na saúde e na educação. Daí a um mês, 2 meses, nós voltamos àquele local e está tudo sujo. Exatamente. E aí nós vamos atribuir de novo a responsabilidade ao poder público. Então, nós estamos vivendo uma era e uma fase que, se o cidadão não se conscientizar que ele também é responsável por essa mudança toda que está acontecendo, nós temos o que é a ação do homem e nós temos uma mudança que acontece no planeta que independe de nossa intervenção. Mas o homem está contribuindo e muito para esse processo acelerado. Então, nós temos essa participação essencial do cidadão de cuidar do seu recurso hídrico, de evitar a contaminação. E, por outro lado, nós temos de onde sai essa água que vem abastecer, no nosso caso, especificamente, Vila Velha e Vitória. De um lado, o Rio Jucu e do outro, Santa Maria da Vitória. Mas para que eu tenha as nascentes protegidas, e hoje, né, nós temos essa ideia, nós precisamos proteger as nossas nascentes. Proteger as nossas nascentes para evitar a contaminação. Mas não basta proteger a nascente, porque a nascente nada mais é do que uma torneira. Para que eu tenha água na minha torneira, eu tenho que ter uma caixa d'água. Exato. E o que é a caixa d'água? A caixa d'água, ela é formada nas APPs, né, nos topos de morro, nessas áreas que eu tenho que ter a vegetação. Para quê? Para quando a chuva vier, ela vai passar por um processo de amortecimento, ela vai ter um processo de infiltração e ela vai formar essa reserva. Então, o Estado do Espírito Santo, que já teve 90 e tantos % de Mata Atlântica, hoje está aí na faixa de 5 a 8% de Mata Atlântica. Então, se nós não tivermos o olhar da cidade, porque enquanto o homem do campo está sendo imposto para ele essa obrigação, preserva porque precisa abastecer a cidade, ele tem essa obrigação. O governo criou um programa que se chama Pagamento pelos Serviços Ambientais, que deve ser ampliado, porque, de fato, o homem rural ele precisa ser remunerado por esse serviço de proteção que ele está fazendo para garantir a vida na cidade. Mas, por outro lado, o cidadão, aquele que vive na cidade, precisa se conscientizar que não é só o trabalhador rural, o proprietário rural, que pode ser responsabilizado criminalmente quando corta uma árvore. O cidadão que joga um lixo na rua ou que joga dentro do recurso hídrico tem que receber a mesma pena e a mesma responsabilidade. E, doutora, e como é que está sendo o trabalho do Ministério Público em relação a essa questão hídrica? Bom, em relação à Vila Velha especificamente, na verdade a nossa promotoria ela acaba pegando a bacia hidrográfica do Rio Jucu. Nós temos um procedimento instaurado em relação à bacia hidrográfica e temos também um procedimento instaurado em relação, por incrível que pareça, um paradoxo, de um lado, a seca, e do outro, uma situação que Vila Velha viveu em dezembro de 2013, que a chuva veio e arrasou. Exato. Então, nós temos ações e medidas a serem tomadas no que diz respeito à macrodrenagem, porque Vila Velha, como você disse inicialmente, ela tem essa questão de estar numa cota abaixo, e a ocupação foi feita de forma desordenada, foram aterrando, sem um sistema de drenagem, e permeabilizou, e a água tem que ir para algum lugar. Isso. Então, nós temos 2 procedimentos com medidas, né, de acompanhamento em relação a uma situação e a outra situação. Então, de um lado, a seca e do outro, a possibilidade de enchentes e inundações. Doutora, infelizmente, nosso tempo já está acabando. Qual a mensagem que a senhora pode deixar para quem está nos assistindo quando falamos aí em relação à atuação do Ministério Público nessas áreas, tanto a questão do PDM como a questão hídrica? A mensagem que eu deixo para a sociedade foi a própria sociedade que deu ao Ministério Público essa obrigação e esse dever de casa, que é defender esses valores fundamentais. Cobrem do Ministério Público a sua atuação. É lógico que ele é apenas um dos atores do sistema, mas é um ator importante e que precisa do apoio da sociedade para continuar evoluindo no seu trabalho.
Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Alice. A nossa entrevistada de hoje foi a promotora de justiça Nícia Regina Sampaio, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Alice. Nós nos despedimos, lembrando que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.